Olá, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos falar sobre como implementar um LCD 16x2 com o Arduino e fazendo a programação aí através do Microchip Studio. Então aqui a gente vai, nesse código, analisar esse código e identificar nele aqui algumas condições necessárias para a gente conseguir utilizar o LCD. Então, olhando rapidamente a estrutura geral do código, a gente tem aqui alguns defines e alguns includes referentes aí ao código e ao LCD. A gente tem aqui uma void aqui LCD command para mandar comandos ao LCD. Aqui temos a void LCD data, né, ou LCD de dados, né? Aqui a void LCD init para inicializar o LCD. Aqui uma void LCD goToXY para posicionar o cursor dentro do LCD. Aqui a void LCD print, que é onde a gente vai enviar efetivamente o caractere. Nesse código algumas declarações de algumas variáveis necessárias aí. A nossa void intMain e aqui a rotina de interrupção que a gente vai utilizar para esse código. Ok? Então olha só, aqui a gente vai incluir a biblioteca de I/O da VR. Vamos incluir também as bibliotecas de interrupção, definindo aqui a frequência como 16 MB, né, para poder utilizarmos aí a função delay, né, com include delay aqui. E aí vamos definir como LCD DPRT, ou seja, data port, né, dados da porta, como port D, LCD DDR como o valor para DDRD, né, o nosso registrador DDRD, LCD DPIN como aí o PIN-D, né, o pino de dados, né? Aqui LCD CPRT como sendo o port B, ou seja, comandos aí para a gente mandar ao LCD, né, que a gente vai usar o port D, o port B para poder enviar os comandos, né? O port D está ficando para os dados, né? E aqui o LCD CDDR, né, como para DDRB, e aqui o LCD CPIN para o PIN B, né? Então perceba aí, né? Novamente, a gente está dedicando o port D para os dados e o port B para os comandos ao nosso LCD. E aí declaramos LCD-RS como 0, né, do pino RS, LCD-RW1 e o LCD-EN ou de Enable como sendo 2, tá? Definido como 2. Então, olhando aqui no nosso circuito, a gente tem aqui né, os pinos RS, RW e Enable, né, declarados aqui no nosso código como 0, 1 e 2. Né? E aqui os pinos 0 a 7, né, vão aí contemplar os pinos de dados de D0 até D7 do nosso LCD. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui na função de comandos. Só reforçando, né, um LCD na prática, ele vai ter aqui, né, ele vai ter os pinos de ground, né, o pino VCC de alimentação, né, o pino VEE para poder controlar o brilho, né, aqui o pino RS, né, quando ele está em 0, a gente vai enviar um comando para o LCD, e quando ele está em 1, então a gente vai enviar um dado para o LCD. O pino RW, quando ele está em 0, a gente vai escrever, e quando ele está em 1, a gente vai ler um dado do LCD. O pino E é o pino de Enable, né? E aí os demais pinos são os pinos de dados. Então, observando a função LCD de comando, né, a gente vai enviar para ela aí, né, olha, um argumento CMMD de command,
né, que é do tipo unsigned char, né? E aí a gente vai escrever no LCD dprt o nosso comando. Lembrando que LCD dprt, né, é aqui o port D, né? Ok? Então, olhando aqui nos comandos, a gente aqui vai escrever 0, né? Lembrando que esse til ele inverte, né, o 1 aqui, escrito no bit LCD-RS, que aqui no caso é como se fosse 0. Né? Então a gente está escrevendo 0, né, lá no LCD-CPRT. Né? O LCD-CPRT é o próprio port B. Né? Então a gente está escrevendo 0 no port B, no primeiro bit. Né? Relembrando a pinagem aqui, né, olha, o pino 8 é o PB0. Né? Então, a gente escrevendo esse valor aqui seria o mesmo que a gente estivesse escrevendo, né, 0 aqui, né, olha, no pino RS. Já que o pino 8 da plataforma Arduino é o bit 0 do registrador B, port B. Tá? Reforçando, né? O pino 8 da plataforma Arduino é o bit 0 do registrador port B. É o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está escrevendo 0, né, o inverso de 1, né, no bit 0 do port B. Tá ok? Então aí a gente colocou o RS em 0. Né? RS em 0. RS em 0 quer dizer que a gente vai enviar um comando para o LCD. Né? Nesse próximo comando aqui, a gente escreve o inverso de 1, que é 0, né? No bit 1 do port B. Olha lá, LCD RW é 1 para nós aqui. Né? Então a gente está escrevendo 0 no bit 1 do port B. Tá? 0 no bit 1 do port B. Né? O bit 1 do port B, olhando na pinagem aqui, o bit 1 do port B, né, PB1, é o mesmo que o 9 aqui. Ó. Então, vindo no nosso circuito aqui, 9. Então, a gente está escrevendo aqui no pino RW, 0 em RW. Né? Então, 0 em RW significa então que a gente vai escrever algo no LCD. Tá, ok? E aí depois a gente vai e escreve 1 com essa operação de OU com 1, né? A gente escreve 1 no bit LCD Enable, que é o bit 2 do port B. Né? O bit 2 do port B, olhando aqui na pinagem, é o PB2, né? Ou o pino 10 da plataforma. Então aqui o pino 10 da plataforma está lá no pino de Enable do nosso LCD. Né? Então com esse comando aqui, a gente escreve 1 no pino de Enable do LCD, damos um delay de 1 microsegundo, né, para ele identificar isso, e a gente vai e faz uma operação E com o inverso, ou seja, escrevemos 0. Então a gente dá uma borda de descida no pino de Enable do LCD para ele entender que a gente já finalizou o que precisava fazer e ele pode atuar com aqueles dados. Né? Então, só recapitulando, né? Basicamente a função de comando, a gente envia o valor do comando, né? Que pode ser qualquer um desses aqui, né? Olha, em hexadecimal, de 1 aqui até 38, né? 1, 2, 4, 6, 7, né? Depende do que a gente quer fazer. Então a gente envia o comando, né? Coloca em 0 o bit RS, o pino RS do LCD, coloca em 0 o pino RW e aí dá um pulso de uma borda de descida, né? Escreve 1 e depois escreve 0 no pino de Enable. Né? E aí a gente dá mais um delay, porque é o tempo, né, que o nosso LCD aí precisa para poder processar essas informações.
Tá? Então essa é a função de comando. Então toda vez que a gente chamar essa função comando no nosso código, ele vai fazer todos esses passos aqui em sequência. Depois a gente tem, para poder usar o LCD, a função LCD_data, que a gente vai mandar aqui agora uma variável do tipo unsigned_char data. E aqui no caso a gente vai escrever mesmo os dados, né? Então a gente vai aqui agora, por exemplo, né, escrever em LCD dprp, que é o mesmo que o port D, né, o dado aí, né? E agora a gente vai colocar o pino RS em 1. Através dessa operação OU aqui, a gente vai colocar o pino RS em 1. Por quê? O pino RS em 1 quer dizer que a gente vai mandar aí um dado para o nosso LCD. Ok? E aí depois a gente escreve 0 em RW, no pino RW, já que 0 no pino RW, né, quer dizer que a gente vai escrever alguma coisa no LCD. Né? E aí depois a gente escreve 1 no pino de enable, dá um delayzinho de 1 micro, 0 e depois dá um delayzinho de 100 micro. Então, ou seja, uma borda de descida em enable, né, para o nosso LCD saber que ele já pode processar esses dados aí. Depois a gente tem também a função de inicialização do LCD, que aqui a gente escreve lá no LCD DDR, que é o mesmo que o DDRD, o registrador DDR. Então a gente faz com que o port D seja todo como saída, né? Ou seja, a gente vai fazer aqui, né, com que o port D, os pinos 0 a 7 do Arduino, sejam saída, né? Então, já que a gente vai utilizar os pinos de 0 a 7 da plataforma para enviar dados ao LCD. Né? E aí depois a gente declara também aqui o LCD CDDR, o LCD CDDR, que é o DDRB, também como saída. Né? Já que a gente está usando também os 3 pinos aqui do registrador port B, né? O pino 8, 9 e 10 aqui da plataforma do Arduino fazem parte do port B, né? Então a gente coloca eles como saída também. E aí, como a gente está inicializando aqui, a gente coloca um nível 0 no pino de enable, damos aí 2000 microsegundos, né? Para poder ter o tempo do LCD inicializar, né? Depois a gente manda o comando 038. Essas informações, né, esses tempos aqui, olhando em datasheet, né, do LCD, é possível, né, recorrer a esses valores que podem variar aí dependendo do tipo de LCD. Né? Então, olhando aqui o comando 38, né, o 38, a gente vai identificar para o nosso LCD, né, para o nosso compilador, né, que a gente está trabalhando com um LCD de 2 linhas. Tá? E depois a gente chama a função LCD comando e envia o dado 0e em hexadecimal. 0e em hexadecimal quer dizer que a gente vai, né, colocar aí, mostrar o cursor e habilitá-lo também. Né? Depois a gente manda o comando 01. 01, né, é o comando de limpeza do display, ou seja, a gente apaga tudo que possivelmente esteja no display. É interessante fazer isso porque em algum momento pode ter alguma sujeira no display, né, algum dado que a gente não quer que apareça, então ele já garante que vai estar, né, tudo preparado para poder escrever uma nova informação ou uma nova mensagem. Damos um delay novamente, após o comando de clear, né, e aí a gente vai lá e posiciona o nosso cursor com o comando 06, né, para poder ele começar a aparecer no LCD. Okay? Então essa é a função de inicialização, para inicializar o uso do LCD. A função LCD GoToXY, a gente posiciona aqui, né, o nosso o cursor. Tá? A gente manda a informação, aqui no caso, X e Y. Né? Olhando aqui no comando, né, quando a gente manda
o valor 80, aqui, olhando na tabela de comandos, 80 a gente está falando para o nosso LCD começar a escrever, né, na primeira linha. Tá? E aí, quando a gente manda, né, como primeiro caractere, né, o valor de C0, né, então aí a gente está mandando ele escrever, né, começar aí, né, o cursor a escrever na segunda linha do nosso LCD. Tá? Então, em uma situação, por exemplo, né, do nosso código, né, a gente vai chamar o nosso LCD com os valores 3 e 1. Né? A gente vai chamar a função goToX, do goToXY, com os valores 3 e 1. Né? Com x igual a 3, com x igual a 3 e com y igual a 1. Então, o que acontece? A função LCD goToXY, ela vai admitir, né, os valores 3 e y aqui, conforme o valor que a gente calcular aqui, olha, dentro desse comando LCD command, que ele vai chamar a função de comando para enviar, né, essa informação de comando ao nosso LCD. Né? Então vamos supor, se o x é 3 e o y é 1, que valor que vai dar aqui dentro, né, desses parênteses? Né? Olha. A gente vai ter lá o vetor firstchar ADR aqui, né, que é o primeiro caractere endereçado aqui, no caso, a gente declarou aqui 0x80 ou 0xC0, já que o nosso LCD ele é de no máximo 2 linhas. Né? Então, a gente garantindo aqui que ele vai conseguir endereçar essas 2 linhas, né, já é o suficiente. Né? Porque quando o nosso LCD é de 16 linhas por 2 colunas, né, então a gente manda o comando da primeira linha, né, o valor de 80, né, 80. E aí, quando é na segunda linha, a gente manda o valor de C0. Tá ok? Aí tem outras condições, né? Quando o LCD é 20 por 1, 20 por 2, 20 por 4 ou 40 por 2. Né? Então, são outras condições também. Então, aqui no caso, se no nosso código, se o x é 3, então a gente vai ter aqui, olha, substituindo, né? 3, 1 no y e 3 no x. Né? Aqui, 1 menos 1 vai dar 0, certo? Já substituiu o valor de y aqui, né? E o valor de x aqui. Então, aqui vai dar o quê? Vai dar 0. E aqui vai dar mais 3 menos 1, então vai dar mais 2. Né? Então, a nossa solicitação da função LCD command vai pegar aqui o vetor firstchar ADR 0 é o 0,80. Então, aqui vai dar, entre os parênteses, né, vai dar 0x80 mais 2, que vai dar aí, né, 0x82. Tá? Que é o valor que o nosso LCD vai receber. Né? Aqui é a linha 1, olha lá. Olhando aqui no na nossa lista de comandos, linha 1, 82, então ele vai mandar esse valor aqui ao nosso LCD. Então aqui ele vai posicionar, né, o nosso cursor na terceira posição da linha 1. Tá? Só reforçando aqui, olha, vou pegar uma outra cor aqui. Então, o valor final que
a nossa função LCD GoToX vai chamar a função de comandos é com o valor de 82. Né? Com o valor de 82, né, olha lá, a gente vai estar posicionando o cursor na linha 1, na terceira posição. Tá? Então é isso aí que a gente vai estar fazendo. Ok? Então a gente vai posicionar o nosso cursor na linha 1, na terceira posição. Que começa aqui, né, olha, na posição 0, 1, 2, 3, né? E vai até F. Tá vendo aqui, ó? Então são 16 posições, já que o nosso LCD é um LCD 16 por 2. Né? Então, quando a gente chama a função LCD GoToX com os valores 3 e 1, o que o nosso LCD entende? Opa, eu vou posicionar o meu cursor para começar a escrever na linha 1, na posição 3. Tá ok? Porque ó, pelo cálculo que a gente fez aqui, não, deu 0x82. Olhando aqui na tabelinha de posicionamento de endereço do nosso LCD, 0x82 está exatamente na terceira posição da linha 1. Se tivesse dado 80, então a gente estaria na primeira posição da linha 1. Se tivesse dado 81, a gente estaria na segunda posição da linha 1. Né? Como deu 82, então vai estar aí na terceira. Né? E a mesma ideia se repete para a linha 2. Né? Para a linha 2, aqui, olha, a gente tem aí, né, 16 posições também, ó, de 00, de C0, tá, até CF. Ok? Então, no nosso caso aqui do nosso display 16 por 2, né, a gente tem a linha 1 com posições indo de 80 até 8F, 16 posições, e a linha 2 indo aí com C0 até CF, que é mais 16 posições. Ok? Então, aí na nossa função LCD GoToX, quando a gente mandar uma outra posição, por exemplo, aqui, se o y for 2, né, então aqui vai dar 1. E aí a gente vai estar admitindo qual valor aqui do vetorzinho First Char Address aqui, ADR, o C0. Então a gente vai trabalhar com a segunda linha. Então quando a gente manda 2 aqui no y, a gente manda, né, a gente usa o valor C0 para trabalhar com a segunda linha. Quando a gente manda 1, então a gente, né, vai usar aí o valor 80, que está referente à linha 1 do nosso LCD. Ok? E aí aqui nós temos também a void LCD print, que a gente vai agora aqui admitir os valores que a gente mandar para cá como uma variável, né, um ponteiro, né, do tipo char, onde a gente vai aqui apontar para os valores do endereço da nossa variável str declarada aqui. Tá? Então, tudo que a gente mandar para cá, né, ele vai assumir, né, como um espaço ocupado na memória, né, e vai localizá-lo aí através do ponteiro str. Então, com uma variável i igual a 0 aqui, a gente vai fazer o quê? Vai buscar o fim da nossa string. Né? Porque toda string, né, na linguagem C, ela finaliza com um caractere nulo. Então, o nosso while aqui fica verificando. Quando o ponteiro str indicar um valor de memória nulo, né, então ele para de imprimir, né, de chamar a função LCD data, que imprime os dados, né, que admite os dados, né, e para de incrementar também para pegar o próximo caractere. Então, enquanto o valor, né, o valor de memória que esse vetor está apontando é diferente de 0, né, ele vai mandando os caracteres um a um para a função LCD data, né, até que finalize aí os valores que a gente mandou para serem impressos. Né? Então, aqui na sequência, a gente declara algumas variáveis, que a gente vai ver o uso delas aí. Uma variável do tipo char, um vetorzinho aqui de tamanho único aqui, para essa situação.
E aí nós vamos utilizar aqui no nosso código a interrupção por comparação, né? Então aqui a gente vai utilizar a frequência de clock em 16 MHz, né? Que no caso a gente vai ter um período de clock de 0,0625 microsegundos. E aí, para a gente trabalhar com o relógio, né, a gente vai querer incrementar, né, os segundos, né, a cada segundo. Então, vamos admitir aqui como parâmetro que a gente quer 1 segundo através desse período de clocks, né? Então, se a gente fosse utilizar puramente esse clock aqui, então a gente precisaria aí, né, de 1 dividido pelo período de clock original, a gente precisaria aí de 16 milhões de clocks, né, para poder chegar a 1 segundo. Então, com isso, a gente usa o Prescale, né? A gente usa o Prescale aqui do nosso microcontrolador. A gente utiliza o Prescale aqui de 1024 no caso, né? Que a gente vai atrasar o nosso período de clock aí, né, para 64 microsegundos. Dividindo agora o mesmo 1 segundo por 64 micro, então a gente vai precisar agora só de 15.625, né? Que a gente consegue chegar a 1 segundo, né? Essa é a mesma ideia do que pegar a frequência original, 16 MHz, e dividir por 1024, né? Que agora a gente vai estar trabalhando com uma frequência menor para poder incrementar o nosso contador, né? Nosso timer aqui. Tá, ok? Então, como a gente chegou aqui num valor de 15.625, então o que acontece? A gente vai carregar o nosso output compare com 15.624. A gente tem aqui o output compare 1A, ele tem 16 bits. Então a gente consegue escrever 15.624. Porque o que acontece? Quando o nosso timer counter chegar a 15, ir de 0 a 15.624 e estourar para 15.625, né? Então aí a gente vai gerar uma interrupção para poder incrementar o segundo. A gente vai ter atingido 1 segundo, né? Toda vez que o timer counter, né, ir de 0 a 15.625, ou seja, né, chegar nesse valor, então aí a gente sabe que passou 1 segundo, né? Então, para isso, a gente coloca lá o nosso timer counter control 1A, né, em 0, por nosso microcontrolador trabalhar no modo normal com relação aos timers. E aí, o timer counter control 1B, a gente coloca o valor de D dele aqui, né, para que a gente trabalhe com, né, um prescale de 1024. E também trabalhemos aí no modo de comparação. Então a gente vai escrever aqui 101 no clock select, CS0, CS10, CS11, CS12, né, aqui no nosso registrador. E vamos escrever 1 no WGM12. WGM12, então vai dar 1101. Né? 1101 é o mesmo que D em hexadecimal. Né? E aí 0 para os demais bits aqui do timer counter control 1B. Ok? E aí a gente vai lá e, né, habilita, né, o timer, né, através do timer mask. Timer mask 1 aqui, ó, a gente escreve 1 no bit output compare enable 1A, que aí, né, ele vai habilitar para nós a interrupção por comparação, né? Lembrando aqui que nesse caso, né, a flag ela é limpa, né, de forma automática, né, quando ocorre a interrupção, né? E aí então a gente vem na sequência e habilita as interrupções gerais. Na sequência a gente já chama a função de inicialização do LCD para a gente poder utilizá-lo. E aí a gente vai aqui e posiciona o cursor em 3,1, né, na posição 3 da linha 1, né, e escreve aqui a string nome aluno. Lembrando aqui que para poder mandar string, né,
a gente coloca em aspas duplas, né? E aí aqui a gente, né, novamente chama a função de posicionamento para a posição 6 da linha 2, para a gente inserir aqui a hora e o minuto. Tá? E aqui no caso, só para ficar de forma legível, se a hora for menor ou igual a 9, a gente imprime um 0 e na sequência imprime a hora realmente. Nesse caso, a gente está usando, né, a instrução ITOA, tá, para a gente converter o valor de hora para caractere, né, considerando aqui a base decimal, tá, é essa a sintaxe dessa instrução. Então, a gente vai converter o valor de hora para caractere, considerando base decimal. Tá? Por isso que a gente declarou aqui a função char de tamanho 1 aqui. Ó. Ok? Então aí, né, se o valor da hora for menor ou igual a 9, para ele não imprimir só um dígito, imprimir sempre dois, né, para ficar mais legível, quando for menor que 9, então ele vai imprimir, por exemplo, 0 e 1 hora, né? 0 e 3 horas. Ok? A mesma ideia para o minuto. Se o minuto for menor ou igual a 9, então ele vai imprimir 0, e aí converte o valor de minuto para caractere, considerando a base 10 aqui, não a base hexadecimal, né? E aí vai lá e imprime o valor convertido, né, de minutos no LCD. Tá? E para a gente controlar aqui o incremento das horas, a gente faz uma relação. Se o minuto for maior ou igual a 60, então o que a gente faz? Incrementa a hora e 0 minuto, né? Já que uma hora tem 60 minutos. E aí, se a hora for 24, então já extrapolou o máximo de 24 horas, né? Então a gente zera a hora, zera minuto, dá um comando de limpeza no nosso LCD com o valor de 1, já que, né, aqui o comando 1, né, do LCD, ele limpa, né, ele faz uma limpeza do display, ele dá um clear no display, né? E aí a gente volta de novo fazendo o mesmo processo novamente. Ok? E aí na nossa função, na nossa subrotina de interrupção, o que acontece? Quando ocorrer o estouro, através da comparação, né, a gente zera o timer counter 1, incrementa uma variável auxiliar aqui, que está nos auxiliando a incrementar o segundo, né? E aí o que acontece? A gente vai controlar o incremento do minuto através dessa variável auxiliar. Então, se a auxiliar for maior ou igual a 60, né? Então a gente vai lá, zera a auxiliar e incrementa o minuto, né? Quer dizer, a cada 60 incrementos aqui, a cada 60 segundos, a gente incrementa o minuto, zera a variável auxiliar aqui, para que na próxima ocorrência de interrupção, né, ela possa novamente contabilizar aí o incremento de 1 segundo. Né? Então o nosso relógio aqui ele não está mostrando o segundo, está mostrando apenas o minuto e a hora, né? Que aí a cada interrupção ele vem, incrementa aqui essa variável que está nos auxiliando a acompanhar o incremento do segundo, né? E aí atualiza para nós o valor de minuto. Ok? Então é isso que a nossa interrupção vai fazer aqui para nós. Ela vai incrementar a cada 1 segundo a variável auxiliar. Né? Lembrando, né, que essa interrupção é pelo modo de comparação. Né? Quando o valor do timer counter 1, né, chegar aí a 15.624, né, e estourar para 15.625. Né? Então ele vai gerar essa interrupção e a gente reinicializa o timer counter aqui para ele continuar esse processo. Ok? Então é esse o nosso código, né, de horas através da interrupção. Então aqui a gente está só mostrando a hora e o minuto. Tá? Então lembrando que a gente reiniciando aqui, não, a gente pode ver aqui que ele volta em 0 novamente, já que a gente inicializou o valor de minuto e hora em 0. Ok?
Se a gente, por exemplo, inicializar aqui com outros valores, por exemplo, vamos supor com minuto em 59 e hora em 23, vamos compilar novamente aqui. Ok, vamos recarregar aqui o firmware. E aí ele já inicializa com 23h59. Então a nossa aula fica por aqui. Obrigado, até mais.